Então, para a gente partir para o nosso próximo assunto, que a gente vai seguir falando justamente sobre essa relação entre a iniciativa privada e o governo, sobre o caso que está acontecendo em Alagoas, uma tragédia lá no Nordeste. Olha só, o senador Renan Calheiros, do MDB, do estado do Alagoas, fez uma cobrança ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e à base do governo federal para que a CPI da Braskem, requerida em setembro, seja instaurada. O pedido de comissão é para investigar a atuação da mineradora em Alagoas. A pressão para iniciar se deu depois do agravamento da situação em Maceió, em que parte da cidade está com risco de colapsar. Veja só você, são famílias inteiras. Imagine você que está em casa receber do dia para a noite a notícia de que o bairro onde você vive vai vir abaixo, pode colapsar. Isso está acontecendo em Maceió, com centenas de famílias. Uma situação gravíssima. Na noite de ontem, a Defesa Civil de Maceió emitiu alerta máximo e apontou risco iminente de colapso da mina número 18 da Braskem, que conduz exploração de salgema na capital alagoana desde a década de 70. Os estudos demonstraram um aumento significativo na movimentação do solo, indicando a possibilidade de rompimento e surgimento de uma imensa cratera. O requerimento para que seja criada essa CPI já tinha sido lido, foi lido no final de outubro por Pacheco, mas os líderes partidários ainda precisam indicar os integrantes da comissão. O MDB, por exemplo, o partido de Renan Calheiros, indicou o próprio Renan como membro titular e o senador Fernando Dueire, de Pernambuco, como suplente. A demora nas indicações é atribuída a uma pressão do governo, já que a Petrobras, uma das acionistas da Braskem, avalia adquirir maior participação na empresa e se tornar majoritária. Hoje, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, informou que entrou em contato com o vice-presidente Geraldo Alckmin para solicitar apoio do governo na assistência à população desabrigada. E aí, vou começar com você, essa Segré. Acha que é caso para a CPI, como reivindica o senador Renan Calheiros, ou não? Não cabe ao Congresso Nacional esse papel? Queria te ouvir. Sempre a CPI ou CPMI são suspeitas de questões políticas. Muito mais numa situação em que tem uma disputa política entre vários membros do Congresso. Renan Calheiros por um lado e outros membros também pelo outro. É uma situação complexa porque estamos falando de pessoas, de moradias de pessoas. Me parece que aí deveria entrar muito rapidamente o Ministério Público, de fato parece ter entrado também, mas a CPMI ou a CPI pode concluir como a do MST, do 8 de janeiro, mais politizada que prática. E esse é o risco, e estamos falando de pessoas. Então, é uma situação urgente, deve ser resolvida, tem pessoas com risco de perder a sua casa, isso é gravíssimo e isso deve ser solucionado. A política deve ficar de fora nesse caso, na minha opinião. E olha, justamente falando sobre isso, Segré, sobre esse pano de fundo político da discussão, isso envolve também a disputa em Alagoas entre os grupos de Renan Calheiros e do presidente da Câmara, Arthur Lira. E agora há pouco, Lira foi às redes sociais, ao velho Twitter, o Hoje X, para se manifestar. Lira usou as redes sociais para cobrar ajuda do governo federal. Nesse caso, a gente tem aqui na tela o tweet, a postagem feita por Arthur Lira. Ele diz o seguinte: a grave crise ambiental, humana e estrutural em Maceió precisa de um amparo urgente do governo federal. Solicitei aos órgãos responsáveis a viabilização de recursos e a edição de medida provisória que garantam à Prefeitura de Maceió condições de atendimento aos moradores atingidos e de empreender ações para combater o problema gerado pela exploração do salgema. É a postagem feita pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. E aí, Piperno, acha que de fato nesse momento a instalação de uma CPI para tratar desse caso poderia talvez mais atrapalhar do que ajudar? A necessidade real nesse momento é de medidas para as famílias e não de politização? Se não bastasse a tragédia que pode inclusive varrer aí centenas de famílias, ou enfim, os seus bens, os seus pertences, ainda há essa desgraça do oportunismo político, dos dois políticos mais importantes do Estado, tentando, cada um a seu modo, tirar uma lasquinha nesse negócio. Hoje, eu li que o prefeito de Maceió procurou o Alckmin, o vice-presidente do Brasil, enfim, o presidente em exercício, para tentar buscar alguns paliativos, alguma ajuda. É isso, no primeiro momento, tem que ser feito. As famílias têm que ser atendidas, ninguém pode morrer. Quer dizer, as pessoas não podem tomar qualquer tipo de prejuízo numa situação como essa. Depois disso, resolvida a questão emergencial, e é isso que tem que ser feito agora, aí a justiça entra em campo
para punir responsáveis. E a CPI, sabe, é a última das coisas nas quais eu pensaria e a última que pode dar algum tipo de solução para isso. Tá de acordo? Oi, Piperno, não pode? Não, assim, a prioridade tem que ser as pessoas que podem ser vítimas. Tá de acordo, Alan? CPI? Novamente de acordo. Segunda vez? Mais uma, gente pede música, recorde. É isso? Vamos pedir música. Tô me sentindo parte de um momento de história. Será que fui eu que Pois é, fui pé quente? Pé quente. Que é isso? O legal do 3 em 1 é isso, né? Tem hora que a gente briga aqui, debate, tem hora que a gente concorda, é isso. Nesse caso, você vai formando sua opinião. Concordo absolutamente com o que o Piperno falou. Eu acho que agora a hora é de ajudar essas famílias, tomar todas as medidas emergenciais, o governo federal entrar com recursos, esquecer a disputa partidária, política, ideológica, o que quer que seja. Outra coisa, a CPI no Brasil, efeitos práticos de CPI, foram inúmeras CPIs para pouco efeito. Uma ou outra teve algum desdobramento, como a CPI dos Correios, que acabou resultando na descoberta do mensalão. O resto vira um palanque político, um desperdício de recursos e dinheiro público. Então, não vai ser, ainda mais numa questão que o Ministério Público pode atuar, os órgãos técnicos. No menor sentido ter uma CPI nesse momento. Agora, mas fato é que é necessária a investigação, né, Dávila? Uma investigação rigorosa. Até para apurar envolvimento aí, sim, político, né? Se houve eventualmente, e aqui não é lançar suspeita infundada, mas levantar o questionamento se houve eventual, por exemplo, facilitação à operação dessa empresa, houve eventual drible nas normas técnicas e infrações ambientais, eventualmente. Isso tudo, em relação a isso, caberia apuração, Dávila? Com certeza. Não, eu também concordo com o Piperno, olha que maravilha. Opa, consenso, é isso? Vamos terminar a sexta-feira feliz, estou. É lógico. Alguma coisa está errada. Mas esse é o ponto importante. A lista de prioridade está correta. Primeiro tem que salvar as pessoas. Tem que ter ali um gabinete de emergência para como é que salva as vidas das pessoas para que aquilo não vire uma tragédia. Aí, segunda coisa, é óbvio, tem que entrar com inquérito para ver a justiça. Mas o mais complicado dessa história é que é um acúmulo de irresponsabilidade durante muito tempo. Uma crise não acontece do dia para a noite. Uma crise é um acúmulo de irresponsabilidade, de omissão. Essa mina, você acabou de, quando o Vitor estava lendo aqui, eu estava lendo aqui, de 1970. 1970, provavelmente era um lugar que podia ter dado lá autorização para explorar a mina, não morava ninguém em volta, era um lugar, era um buracão lá, tal. O que acontece? De 70 para cá, houve uma mudança demográfica gigantesca na região, é isso que está acontecendo agora. Agora, o que o Estado, qual é o papel do Estado nesse sentido? É monitorar essas coisas. Ocupação ilegal, não pode, tem que tirar, tem que manter. Isso é o papel. Aí o que acontece? É totalmente omisso. Aí, quando acontece à beira de uma tragédia, vamos fazer uma CPI, vamos transformar isso numa crise política, vamos explorar isso politicamente, afinal de contas, eleição municipal próximo ano, a gente precisa começar a fazer um auê aqui. É uma vergonha. Aí o prefeito é aliado do Arthur Lira, o governador está do outro lado. Teve a família Renan, o ministro dos Transportes é o Renan Filho, então está tudo isso na balança. Exploração política. Por quê? O que mostra imaturidade política é quando você quer descobrir quem é o culpado. Quando você mostra maturidade política, é que você quer resolver o problema. Então, você resolver o problema. E depois de resolver o problema, é ver como é esse cardápio de omissão ao longo do tempo que deixou fazer isso. É que nem eu falo, pega o aeroporto aqui em São Paulo. Quando foi feito Congonhas, ninguém morava lá. Aí deixa ocupar, deixa fazer prédio. Aí chega um problema assim, e agora o aeroporto é um transtorno. Não, transtorno não. O transtorno foi que foi deixando cada vez mais ocupar e aí, evidentemente, cria um problema. É isso que é a irresponsabilidade do setor público. Vai sendo omisso, larga as coisas de lado e aí vira uma crise. Vai ter um outro componente daqui a pouco nisso. A Braskem é a joia da coroa do que era o grupo Odebrecht. E é uma empresa que vale bilhões e que... a Petrobras está louca para meter a mão. Todo mundo, muita gente quer vender, inclusive, para poder baixar o monte de dívidas que a velha Odebrecht tem até hoje. Então, é a joia da coroa, quer dizer, é um grande ativo desse grupo que precisa pagar um monte de coisa.